Olá, meu nome é Jonatas Pietrochinski Mendes e junto com meu colega Marco Antônio Cresta, nós gostaríamos de apresentar nosso trabalho de conclusão de curso para o curso de pós-graduação em Engenharia da Simulação no Instituto E3S. Bom, o objetivo desse trabalho. Bom, o fator empírico de resistência KF é utilizado para modificar a vida em fadiga no software ANSYS e tem um efeito semelhante à multiplicação de todos os fatores modificadores de endurance. Né? Endurance é um termo utilizado pelo Shigley, a tradução de Shigley, e é o limite de endurance de Merrin. Então, o Ka, condição de superfície, Kb, de tamanho, Kc, de carga, Kd, temperatura, Ki, confiabilidade, e Kf, efeitos variados, são todos considerados como um único fator modificador que recebe o nome Kf. Já o coeficiente de imperfeição de solda é o coeficiente E do código ASME, é uma forma de considerar a diminuição da vida em fadiga por efeito da incerteza de penetração do cordão de solda. Isso em tração, obviamente. Se essa não for, sobretudo, totalmente radiografada. E uma observação aqui que fadiga de baixo ciclo aplica-se a menos de 10 a terceira ciclos, conforme Shigley. Bem, descrição do problema. Então, esse trabalho de conclusão de curso, ele apresenta um estudo de caso de um vaso de pressão que falhou em serviço com baixo ciclo, né? Sendo que uma trinca ela nucleou e foi a causa dessa falha. Ela nucleou junto a uma solda circunferencial, uma solda tipo C, no código ASME, né? Uma solda de topo. A direção de propagação da trinca sugere a tensão circunferencial como sendo a causa principal. Bom, aqui eu trato da geometria do vaso de pressão. O ácido ASME SA36 aplicado ao vaso de pressão é o mesmo que o ASTM A36. E no caso, as nossas duas condições de pressão, uma pressão pico de 0,29 megapascal e uma condição de pressão vale, né? Uma pressão manométrica negativa de 0,1 megapascal, né? Que é aproximadamente a condição de vácuo total. Revisão a respeito da teoria de vasos e do código ASME divisão 1 e 2. Então, grandes estruturas soldadas, uma análise mais conservadora, elas devem partir direto para a fase de propagação da trinca, considerando que a iniciação das trincas já está presente por defeitos na solda. Portanto, aplicando conceitos da mecânica da fratura, ao invés da vida sob tensão e vida sob deformação, principalmente esse último, né, que calcula somente o número de ciclos para a nucleação da trinca. Então, aqui eu trato a respeito da configuração das análises. Inicialmente, configuração da análise 2D axissimétrica, estática e estrutural. A intenção primária desta análise é validar o modelo da análise de elementos finitos, comparando com a solução analítica. O segundo objetivo foi a de testar a teoria de cascas adequadas, se paredes finas ou paredes grossas, para vaso de pressão, que é objeto de estudo, comparando a pressão radial e circunferencial na espessura do material.
A análise 2D axissimétrica ela é interpretada, portanto, rotacionando a superfície do perfil, né, no eixo Y, e um suporte fixo foi colocado numa extremidade do vaso de pressão, enquanto o efeito da pressão no bocal, né, ela foi corrigida, né, foi simulada com a utilização de uma pressão de linha que age na extremidade deste bocal, na região onde estaria a flange, que não é representada. Né? Na região dessa flange que não foi representada aqui, essa é uma pressão aqui agindo na direção menos y, quando positivo, e mais y quando for uma pressão manométrica negativa. Linearização das tensões na espessura do vaso de pressão. Então, o resultado de tensões linearizadas mostrou que a variação entre a parede interna e a pressão e a parede externa foi inferior a 0,3 megapascal. Como há apenas uma discreta variação diferença nas tensões entre a região interna e externa do vaso, nós podemos adotar a teoria de paredes finas e o estado plano de tensões. Caso houvesse uma significativa diferença na tensão circunferencial entre a região interna e externa do vaso, teríamos que considerar a teoria de paredes grossas e o estado plano de deformação. Então, essa variação é da ordem de 0,3 megapascal. Validação dos resultados, comparação com a solução analítica. Então aqui eu mostro a comparação dos resultados obtidos através da análise de elementos finitos 2D axissimétrica. A linha, né, analisada, ela está posicionada na metade do comprimento horizontal do vaso. Os resultados são idênticos até a ordem de grandeza de 10 a menos 4 megapascal, ou seja, varia apenas algumas centenas de pascal. Análise estática estrutural 3D com elementos sólidos. A respeito da configuração. Bom, a análise estática estrutural 3D permitiu incluir os efeitos das descontinuidades em posição circunferencial, né? É dizer, então, essa entrada vertical, o efeito dos suportes e o efeito da gravidade. A pequena espessura do vaso em relação às demais dimensões resulta em elementos com razão de aspecto ruim, além de impossibilitar a utilização de 3 elementos na espessura, como recomendado para o método dos elementos finitos. A malha tetraédrica quadrática, com 35 mm, resultou em 116.054 nós, 64.871 elementos, uma razão de aspecto média de 5,45. Aqui, né, no caso, o efeito da pressão na área da seção transversal das entradas foi corrigida por uma pressão agindo sobre a extremidade da parede dos bocais e, claro, proporcionalmente maior por conta da área menor. A linearização em comparação com a solução analítica, justificativa da análise. A comparação dos resultados analíticos com os obtidos através da análise por elementos finitos 3D com elementos sólidos numa região posicionada na metade do comprimento horizontal do vaso de pressão, não é tão próximo do resultado analítico quanto é obtido anteriormente, 2D axissimétrica. Além da distorção dos elementos, né, da menor qualidade de malha, as diferenças também podem ser justificadas pela inserção dos elementos citados anteriormente, suporte, bocal vertical, sendo, portanto, ainda condizente em termos de ordem de grandeza, né, variando entre 0,1 a 1,33 megapascal.
Bom, apesar dessa limitação da aplicação de elementos sólidos 3D a todo o vaso de pressão, esta análise ajudou a visualizar os pontos de concentração de tensão e também singularidades na estrutura idealizada, isto é, sem considerar os efeitos da solda no casco. Também foi importante para que a gente tinha consciência de que somente com esse tipo de análise, né, a gente conseguiria utilizar a ferramenta Smart Crack Growth, né, que é a ferramenta de crescimento de trinca. Então, ela só é aplicável em elementos 3D sólidos ou 2D. Mais para frente, a gente vai mostrar que, na realidade, nós conseguimos fazer um submodelo, uma submodelagem da região de interesse, né? Então, ficou algo bem refinado, não ficou, nós não utilizamos esses elementos tão ruins. Mas ainda assim, essa análise foi muito importante. A próxima análise, a análise estática estrutural 3D com elementos de casca. Configuração. A figura 45 mostra o modelo no Space Claim. Nessa vista é possível conferir a conectividade dos elementos de casca, relevante sobretudo na região de reforço dos bocais. A representação em elementos de casca foi configurada atentamente quanto à conectividade entre as superfícies e também as regiões de contato com o suporte e com a superfície de reforço do bocal. Além de suportes fixos no berço, a rigidez estática das flanges ela foi simulada como suportes fixos nas extremidades das entradas. Então aqui, né, a região onde seria a flange são também suportes fixos. A malha quadrilateral com 25 mm resultou em 24.317 elementos e 32.941 nós. Tensão de membrana e de flexão, regiões críticas. Bom, conforme teoria, o enfoque foi dado sobre dois componentes de tensão que agem em elementos de casca. São elas tensão de membrana e de flexão. Interessa-nos, sobretudo, a tensão que age na direção circunferencial e que abriu a trinca. A região logo acima do suporte, né, a gente pode ver aqui, ó, a região logo acima do suporte, vamos convencionar com uma parte traseira essa região aqui, próxima à entrada vertical, e a região dianteira do vaso começa a próxima à entrada horizontal. Então, o suporte traseiro seria este, a região imediatamente acima. Ela apresenta valores bem superiores ao restante do componente, principalmente pelo efeito do componente de flexão da tensão. Ou seja, a tensão de membrana aqui não é elevada, é até mais baixa do que o restante, né, porque pelo efeito do suporte, porém há uma flexão nessa região aqui. Material, propriedades, coeficientes, tensão, deformação, número de ciclos, e também coeficientes da mecânica da fratura linear elástica, da lei de Peirce-Erdogan. Neste ponto eu apresento as propriedades do material, que tem influência sobre deformação e características de resistência à fadiga. As propriedades gerais do material ASTM36, né, ou ASME SA36, foram retirados da EISO Materials de 2012. Os coeficientes de vida sobre deformação foram retirados da tabela 8 de Higashida-Burke-Lawrence, em 1978. A curva logarítmica de tensão, número de ciclos, foi construída com dados do código ASME. E os coeficientes da lei de Peirce para o aço A36 foram retirados do relatório de Klingerman e Fischer. Curva de vida em fadiga sob tensão. Os valores de construção da curva
tensão, número de ciclos. Então, a relação entre a tensão alternada e o número de ciclos em vida sob tensão do aço ASME SA36 foram retirados do código para a construção da curva característica. E a lei de Peres-Erdogan, da mecânica da fratura linear elástica, tiveram seus coeficientes C e E ajustados ao material e condizentes com as unidades adotadas. Análise de vida em fadiga. Então aqui eu faço uma introdução ao objetivo das análises de vida em fadiga, né? O objetivo é a identificação do mecanismo predominante, né, para essa análise, dentre a vida sob tensão, vida em fadiga sob tensão, vida em fadiga sob deformação, a mecânica da fratura linear elástica e também correções, por exemplo, da tensão média, né, qual a mais adequada. Então, há uma condição de pressão pico de 0,29 megapascal, né, manométrico, e uma condição vale de menos 0,1 megapascal manométrico. Elas são combinadas na forma de um solution combination. Bom, aqui nessa figura 54 estão designados alguns nós em regiões críticas com valores, né, de vida sob tensão, com correção asmelítica. Então, esses pontos identificados como críticos, eles vão ser sondados nas demais análises, né? E a posição deles está aqui designada, né? Mais fácil olhar aqui na figura. Então, seriam imediatamente acima do suporte que convencionamos chamar traseiro, né? Também a região da entrada vertical, que há alguns pontos de concentração de tensão, algumas singularidades também, mas como não há a região de interesse da análise, né, ela está colocada aqui para uma análise geral, mas não é a região de interesse da análise. A região de interesse da análise seriam os pontos 15.677 e 14.416 e 37.946. Então aqui eu apresento o resultado de ciclos de vida em fadiga sob tensão e a tensão alternada equivalente. Essa tensão alternada equivalente ela é utilizada nos cálculos do código ASME. E, bom, é interessante notar que nessa análise de vida em fadiga sob tensão, a vida, em alguns casos, está na ordem de apenas 10 a quarta, né? Os nossos casos de interesse aqui, ó, os nós 37 e 14, 17.000 e 14.000, né? Eles estão entre 10 a quarta e 10 a quinta ciclos, né? Bom, ainda na vida em fadiga sob tensão, eu apresento aqui os resultados de dano para uma vida de 10 a sexta, né? Aqui é visto que em alguns nós ele superem muito o dano 1. Já para uma vida de 10 a quinta, né? Alguns nós aproximam-se de 1, porém não chega a 1. Fator de segurança também não passa de 1 nos nós analisados. É interessante ver, por fim, que nos nós que estão na região imediatamente acima do suporte, esses dois aqui, o índice de biaxialidade é de aproximadamente 0,5. Lembrando que um índice de biaxialidade menos 1 seria cisalhamento puro,
0 é uma condição uniaxial, 1 é uma condição biaxial pura, então estaria entre as condições uni e biaxial. Então aqui eu apresento os resultados de ciclos de vida em fadiga sob deformação. Aqui então os nós de maior interesse, né, da análise nessa região e outros pontos de concentradores de tensão. Então aqui para essa análise ela conta o número de ciclos até a nucleação da trinca. Então é interessante ver que aqui é o nó 14.416 que está aqui, né? Então ele tem uma vida em fadiga inferior a 10 a sexta, na ordem de 10 a quinta. Então, outros pontos aqui de concentração de tensão, né? Então aqui, próxima à conexão entre o casco e a saída, né? E a entrada ali, essa transição. Porém, o que nos interessa principalmente são esses dois nós aqui, o 37 e o 14. Da vida em fadiga sob deformação, é mostrado aqui o dano para uma vida de 10 a sexta, né, que é menor do que o caso da vida sob tensão, porém ainda supera o 1 em todos os casos. Na vida de 10 a quinta, ela estaria bem seguro, né? O fator de segurança fadiga também, em poucos casos ele supera o valor de 1. E aqui uma análise da índice de biaxialidade, né? Tem os mesmos valores, praticamente ou bem próximos, né? Claro, porque a condição do estado de tensões depende do tipo de análise. A próxima análise ela foi da inclusão da iniciação de uma trinca, né? Na região de interesse, logo imediatamente acima daquele suporte que nós convencionamos chamar como suporte traseiro, foi colocada a trinca inicialmente na parede externa do vaso de pressão e analisadas a tensão real na ponta da trinca, bem como a deformação elástica equivalente. Então aqui nós obtivemos valores na ponta da trinca entre 65 a 90 megapascal, que está, porém, ainda numa região elástica do material. Há também no trabalho a análise dos fatores K1C, K2 e K3, né? Então, nós vemos aqui que enquanto na região externa nós obtivemos entre 65 a 90 megapascal. E quando essa trinca é colocada na parede interna, nós temos aproximadamente apenas 5 a 10% da tensão comparada a quando essa trinca está na parede interna. Então, como essa trinca ela estaria em uma solda de topo, né? Uma solda de topo. Então, se essa imperfeição for na parede interna, ela tem menores consequências do que se essa imperfeição estiver na parede externa do vaso de pressão. Bom, se a tensão no fundo da trinca estiver na zona plástica, denota uma fadiga controlada por deformação, εn de baixo ciclo. Naquela posição, acima do suporte na parede interna, os valores de tensão e deformação no fundo da trinca são uma ordem de grandeza inferiores se comparados aos da parede externa. A máxima tensão real medida na ponta da trinca apresenta valores inferiores
a tensão de escoamento do material. Então, podemos confirmar que a fadiga acontece principalmente quando controlada pela tensão. Finalmente, foi feita uma análise de taxa de crescimento de trinca, utilizando a ferramenta Smart Crack Growth no software ANSYS. A análise da taxa de crescimento de trincas no software ANSYS só é possível em elementos 3D ou sólidos, 3D sólidos ou 2D, perdão. A região crítica foi modelada com elementos sólidos e a iniciação de trinca na forma de um semicírculo de raio equivalente a 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 da espessura total da parede do tanque, e tiveram sua vida avaliada. O objetivo é determinar o tamanho máximo de falha no preenchimento incompleto de solda que não apresentasse crescimento de trinca. O que nós observamos, porém, é que o número total de ciclos até a falha é bem pequeno naquela região. Mesmo para uma condição de 0,3 milímetros, 1/16 da espessura, o número de ciclos é da ordem de 26 mil, Então, praticamente não há nenhum defeito de solda que possa ser desconsiderado naquela região tão crítica. Bom, então, a nossa conclusão: o objetivo de correlacionar o fator de modificação da vida em fadiga, KF, de um vaso de pressão horizontal ao coeficiente de eficiência de solda I do código ASME 8, divisão 1, não foi alcançado. O coeficiente E ele considera a incerteza estatística de penetração da solda para inseri-las nas equações do código ASME. Esse problema ele precisa ser abordado revendo todas as equações e a teoria matemática, comparando os resultados do código ASME para diferentes coeficientes E correlacionando-os com fatores KF, o que é uma correlação não linear. Quanto ao motivo da falha, a presença de uma trinca na forma de uma solda de preenchimento incompleto na região crítica, acima do suporte que está próximo à entrada vertical, é inadmissível mesmo para o caso de 1/16 de espessura, 0,3 milímetros. O cordão de solda circunferencial, portanto, ele precisa estar afastado dos suportes. E os suportes não devem ser completamente rígidos ou soldados ao vaso de pressão. Eles não devem agir como um cinturão, pois nesse caso aumenta muito a tensão de flexão. Na região imediatamente acima do suporte. O projeto do vaso, que deveria ser seguro pelo código ASME, foi prejudicado pela posição do cordão de solda do tipo circunferencial junto a um berço de suporte, rígido e conectado. Com isso, nós concluímos a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Eu agradeço aos professores e a toda a instituição e nós nos colocamos à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado.